Olá pessoal, aqui é o professor Carlos Wilson, Dia dos Namorados. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre Galois. Chega de enrolação, bora pro vídeo. A história desse cara é digna de um filme de Hollywood, porque mesmo o cara tendo vivido apenas 20 anos, muita coisa aconteceu na vida desse rapaz. Se não virasse um filme, pelo menos uma novela, um seriado, com certeza eu acho que valeria a pena assistir. Nascido em 25 de outubro em Paris, Galois teve contato com a vida política desde cedo. O seu pai se tornou prefeito da Comuna Francesa quando ele tinha apenas 4 anos. Nicolas Gabriel Galois foi prefeito da comuna de Bourg-la-Reine, no subúrbio sul de Paris. Comuna é como eles chamavam a menor área administrativa na região, né? Ele foi prefeito quando Napoleão Bonaparte fez seu retorno triunfante ao poder, um período em que os valores liberais eram muito fortes e os valores de Nicolas estavam de acordo com o clima político do país. Nicolas Gabriel é um homem culto e cortês e durante todo seu mandato conseguiu o respeito da comunidade. Tanto era seu prestígio que mesmo depois que Luís XVIII retornou ao poder na França, ele conseguiu manter o seu mandato. Fora da política, seu interesse é pelos versos satíricos que ele lia nas reuniões da comunidade. Até os seus 12 anos, Évariste Galois teve aulas de matemática em casa e apenas a sua mãe era sua professora. Aos 12 anos de idade, Évariste Galois foi para a escola no Lycée Louis le Grand, meu francês é péssimo, onde leu toda a obra do matemático Lagrange. Uma escola de prestígio e muito autoritária. Porém, Galois não encontrou nenhuma obra que representasse seu maior interesse. Mas foi tipo assim, né? Não tem nada para fazer, vou ler a obra de Lagrange aqui. Devido às lutas entre os republicanos e monárquicos, no primeiro período de escola, um grupo de jovens planejou uma rebelião. Uma dúzia deles foi expulso. E no dia seguinte, Luís XVIII exigiu, uma demonstração de fidelidade a ele. Esses jovens foram humilhados. E nesse caso começou a despertar, e por causa disso, começou-se a despertar em Galois o interesse pelos republicanos. Ler as obras de Lagrange pode te despertar o interesse em Galois pelas equações do quinto grau. O pensamento desse rapaz era além do seu tempo. Muitas vezes ele nem era compreendido pela sua grande capacidade de pular etapa na resolução de problemas. Em 1827 ele foi recusado a ingressar na École Polytechnique, acho que era isso mesmo que é a pronúncia. Porque os professores não conseguiam compreender seu raciocínio rápido, além de depoimentos também que Galois era muito arrogante. Seu interesse pela política também foi marcante em sua vida, e se intensificou ainda mais com o suicídio do seu pai após intrigas políticas. Isso, de certa forma, acabou motivando Galois a lutar pela causa republicana. Galois publicou ataques ao diretor da École Normale Supérieure, o que o fez com que ele fosse expulso da instituição. Logo depois, ele foi preso 2 vezes, uma por desacato ao rei, outra por porte ilegal de fardamento. O menino estava bem rebelde. Em 4 de dezembro de 1830, o gênio contrariado resolveu se tornar um rebelde profissional, alistando-se na artilharia da Guarda Nacional. Tratava-se de uma milícia conhecida como Inimigos do Povo. Antes do final do mês de dezembro, do final do ano, o rei Louis Philippe extinguiu a guarda, deixando Galois desamparado e sem lar. Foi então que Sophie Germain, uma tímida idosa e representante da matemática francesa naquela época, expressou suas preocupações com Galois a um conde que é amigo dela. Decididamente há uma maldição com tudo que está relacionado com matemática, foi fala de Sophie Germain. A morte de Monsieur Fourier foi um golpe final para Galois. Mesmo ele tendo sido considerado com um comportamento impertinente, ele já demonstrava sinais de grande talento. Alguns diziam até mesmo que ele iria ficar louco, coisa que muitos temiam. Galois estava preso em Saint-Pélagie quando uma epidemia de cólera atingiu o país e todos os prisioneiros foram libertados. Semanas depois, Galois encontrou Stephanie Phyllis Pollery do motel, sem gracinhas com o nome da menina, hein? Então, foi essa menina aí que ele se apaixonou. E é por isso que eu fiz esse vídeo aqui. Ela era filha de um médico respeitado parisiense. Ninguém sabe, a partir daí tudo que se sabe é especulação, Ninguém sabe o que realmente é verdade. Mas o que se sabe também é que a menina era comprometida.
O fato é que Galois foi correspondido. E sendo o cara um dos melhores atiradores parisienses, né, certamente ele iria confrontar Galois e é chamado Galois para um duelo. Galois sabia da perícia do noivo da menina. Por isso, na noite anterior ao duelo, ele resolveu escrever cartas para os seus amigos explicando as suas circunstâncias e também algumas de suas ideias. Segue aí um trecho da carta de Galois. Eu peço aos meus patriotas que não me censurem por morrer por uma causa que não seja o meu país. Eu morri vítima de uma infame namoradeira e de 2 idiotas que ela envolveu. Minha vida termina em consequência de uma miserável calúnia. Ah, por que eu tenho que morrer por causa de uma coisa tão insignificante e desprezível? Peço aos céus que testemunhem que apenas pela força e pela coação que cedi à provocação que por todos os meios tentei evitar. Um dos maiores temores de Galois era que sua pesquisa, rejeitada pela academia, se perdesse, e por isso ele passou a noite toda registrando suas ideias. E foi aí que ele escreveu o teorema que acreditava que resolveria o problema das soluções da equação do quinto grau. O que ele escreveu foi basicamente uma transcrição do que ele já havia escrito para Cauchy e Fourier. Ao final da noite, quando seus cálculos estavam completos, ele escreveu uma carta explicativa a Auguste Chevalier, pedindo que, se por acaso ele morresse, aquelas contas, aqueles cálculos fossem entregues aos matemáticos, os melhores matemáticos da Europa. Segue aí um trecho da carta. Meu querido amigo, eu fiz umas grandes descobertas em análise. A primeira se refere às equações do quinto grau e a segunda às funções integrais. Na teoria das equações, eu pesquisei as condições para as soluções de equações por radicais. Isso me deu a oportunidade de transcrever todas as transformações possíveis de uma equação, mesmo que ela não seja resolvida por radicais. Está tudo aqui nesses 3 artigos. Em minha vida, eu frequentemente me atrevi a apresentar ideias sobre as quais não tinha certeza. Mas tudo o que escrevi está claro em minha mente e durante um ano, e não tenho interesse de deixar suspeitas sobre um teorema sobre o qual tenho a demonstração completa. Faça um pedido público a Jacobi ou a Gauss para que deem suas opiniões. Não pela verdade, mas devido à importância desses teoremas. Afinal, eu espero que alguns homens achem valioso analisar essa confusão. Um abraço caloroso, Évariste Galois. Na manhã seguinte, Galois e o noivo enciumado estavam armados com pistola e se enfrentaram num campo isolado a uma distância de 25 passos. D'Herbourg veio acompanhado de 2 assistentes. Agora Galois estava sozinho. Galois não havia contado a ninguém, e um mensageiro que entregaria a carta a seu irmão Alfred só daria notícia depois que o duelo tivesse terminado. Bom, pistolas erguidas e disparadas, deu a lógica. O exímio atirador ficou de pé, enquanto Galois foi atingido no estômago e veio a sucumbir. O exímio atirador vitorioso foi embora calmamente, deixando seu oponente por morrer. Algumas horas depois, Alfred chegou ao local e levou seu irmão para o hospital Cochin. Mas infelizmente já era muito tarde. Ocorreu uma peritonite e no dia seguinte Galois veio a falecer. Essa parte é a mais triste. Antes de morrer, Galois disse para o seu irmão: não chore. Preciso de toda a minha coragem para morrer aos 20 anos. O funeral de Galois foi basicamente uma réplica do que aconteceu com o pai dele. A polícia acreditava que poderia fazer uma manifestação e na noite anterior 30 de seus amigos foram presos. Ainda assim, cerca de 2.000 republicanos foram ao enterro de Galois e brigas inevitáveis aconteceram entre os amigos de Galois e os representantes do governo que vieram vigiar os acontecimentos, né? Os amigos de Galois estavam crentes que Stephanie não era só uma mulher volúvel, mas que o marido dela, o noivo dela, era um agente do governo e que isso foi uma armadilha para levar Galois à morte. Gente, mas eu não posso deixar de registrar que um dos maiores matemáticos da história, morreu com 20 anos de idade, tendo estudado matemática pouco mais de 5 anos. Passou mais de uma década até que o trabalho de Galois foi reconhecido, até que em 1846 ele chegou nas mãos do matemático Joseph Liouville. Acho que é isso mesmo que pronuncia. Joseph editou os artigos e publicou no renomado e prestigioso jornal Journal of Mathematics Pure Appliques.
A resposta do jornal foi imediata. Descobriram ali que Galois havia realmente descoberto as soluções de equações de quinto grau, né? E não só isso, mas também apontava para as soluções de equações de sexto, sétimo e grau superior. O que Galois havia produzido era uma das obras-primas criadas pelos matemáticos do século XIX. E essa foi desenvolvida por um de seus mais trágicos gênios. Bom, eu tentei romantizar essa história, né? Mas o fato é que a gente não vai saber se foi realmente um crime político ou se foi um crime passional, né? O fato é que um dos maiores matemáticos faleceu com apenas 20 anos de idade. O que eu devo dizer agora? Feliz Dia dos Namorados. Feliz Dia dos Namorados pra todos, gente. Até mais. Forte abraço. O nome dessa